Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da colônia espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, com a prece inicial, Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, e dos irmãos Alexandre, Célia, e por mim, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares, na fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vou iniciar então a prece com gratidão. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Gratidão ao Pai Maior, a nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso irmão Jesus. Pedimos que a espiritualidade amiga nos inspire e nos conduza a boas reflexões. Pedimos por nossos irmãos que hoje não puderam se fazer presentes, que Deus os proteja, os ilumine, e a todos que aqui estão hoje em busca da palavra do Cristo, das palavras de amor e de dedicação ao nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 67, adiante de vós. Mas ide e dizeis aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para as maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-lhe o ânimo de imediato. Converter-se a segurança em decisão, a alegria em desalento, multiplique-os. Os obstáculos surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam o futuro, oscilando entre dúvida e perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhe endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentar as bases profundas do trabalho evangélico do porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com os esforços dos cooperadores apenas nas particularidades, minúsculo do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo,
não seremos aquinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos, felizes no encalço das obrigações que nos compete, consciente que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Pois bem, meus irmãos, esse capítulo 67, intitulado Adiante de Vós, extraído do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Nesse capítulo, o autor espiritual faz uma reflexão sobre a importância da perseverança, coragem, fé dos discípulos de Jesus, especialmente em momentos de dificuldades e incerteza. Emmanuel inicia com uma observação sobre a raridade de encontrar discípulos que se mantenham fiéis e corajosos sem vacilar, principalmente quando enfrentarem os desafios além do comum. Geralmente, meus irmãos, quando a experiência é elevada, as maiores demonstrações de coragem e fé, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a insegurança e a indecisão tomam conta dos discípulos. A alegria inicial pode se transformar em um desalento e a confiança em dúvidas. Contudo, os discípulos não devem esquecer a promessa feita por Jesus no início, quando ele, o pastor, recompôs o rebanho, disperso após a ressurreição, diante de todas as incertezas e perplexidades dos discípulos em relação ao futuro. O mensageiro do Mestre oferece um aviso tranquilizador. Jesus irá diante deles para a Galiléia, um local significativo para ele, onde esperará pelos amados colaboradores. Nesse lugar, seriam ali assentadas as bases profundas do trabalho evangélico do Porvir. Mais adiante, Emmanuel destaca que desde o início do apostolado divino, Jesus se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes, e indicando que essa dinâmica continuou ao longo dos séculos. O Mestre está sempre à frente na obra redentora, contando com a contribuição dos cooperadores que somos nós, apenas em tarefas específicas no serviço celestial. Vou iniciar, então, a prece. E assim, é importante que os discípulos não se entreguem a indecisões e aos desânimos quando estiverem sozinhos ou quando o trabalho parecer mais difícil, mais árduo. A nossa mãe Maria de Nazaré, nosso irmão. Os discípulos enfrentam ou enfrentaram provações e tarefas desafiadoras com a confiança e otimismo, embora o mundo ainda esteja repleto de ignorância, de dificuldades. É essencial seguir feliz no cumprimento das obrigações que nos são destinados, sabendo que Jesus, com seu amor e previdência, já está à nossa frente, abrindo os nossos caminhos. Ele enfatiza a importância de termos fé, coragem, perseverança dos discípulos de Jesus em momentos difíceis e incertos. Gratidão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo... Bom, dando continuidade, a passagem de Marcos, a que se refere o texto, nos remete a Maria de Magdala, quando ela encontra o túmulo de Jesus aberto e o anjo, mensageiro do Senhor, que lhe orienta a ir até os discípulos com a notícia de que o Mestre iria a Galiléia para assentar as bases do amor na terra por meio do trabalho evangélico. Portanto, Jesus nos chama, e essa mensagem do texto é uma mensagem de chamamento, para que, como aprendizes e colaboradores que somos, a realizar, ainda que pequena tarefa, qualquer trabalho no bem, com as ferramentas que nós possuirmos,
no grau de hierarquia espiritual que estivermos. Porém, no mundo de provas e expiações, isto não será nada fácil. Por vezes, nos sentiremos desamparados, sozinhos, não acreditaremos em nosso trabalho, as pessoas não acreditarão nos nossos trabalhos. Nos faltará confiança, não acreditaremos nem em nós mesmos. Porém, se observarmos em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz a todos nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Mestre quer nos mostrar, ainda que seja com o pensamento material e limitado que temos, pensando somente nesta encarnação, ou ainda pensando como espíritos eternos que somos, que nele teremos paz. Teremos a confiança e a fé no porvir. Jesus também começou como nós, simples e ignorante, há muito tempo atrás. Porém, alcançou o estado de espírito crístico e é o nosso governador planetário, mas passou pelas mesmas tribulações que todos nós. E ele conseguiu, ele venceu, garantindo com isso que nós também conseguiremos. É consoladora essa certeza. Basta que tenhamos confiança, bom ânimo e fé na vida futura. No livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, pela psicografia do saudoso Chico Xavier, vamos encontrar Jesus em conversa com o desanimado e desiludido Bartolomeu. Bartolomeu estava, como muitos de nós, desiludido com a vida terrena. Porém, o Cristo diz a ele: o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é alegria, é bom ânimo. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Enfim, meus irmãos, essa certeza, essa confiança e fé no futuro que o Mestre nos passa deve nos impulsionar sempre para o trabalho convicto e confiante no bem, com a certeza de que chegaremos neste reino maravilhoso de amor que Ele nos dará. Gratidão. O texto de Emmanuel nos fala de decisões, dúvidas que todos que já estiveram e estarão no trabalho do Senhor, no seu caminho, esse caminho se torna cheio de obstáculos e atribulações. Mesmo agora, mais de 2000 anos depois de Pedro e muitos de seus discípulos do Cristo regarem com suor, lágrimas, árduo trabalho, sedimentar o Evangelho nas almas que se seguiram, nas palavras de ensinamento e de luz que encorajou e fortaleceu, tantos trouxeram o Evangelho até nós. Todos os dias encontramos obstáculos, quantas vezes desanimamos, mas uma força que brota dentro de nossas almas nos diz para prosseguir, que ter dúvidas faz parte do nosso aprendizado, que apesar de termos medos, temos que enfrentar as dificuldades. Essas dificuldades são oportunidades de grandes aprendizagens, pelo resgate de faltas que acabam nos aliviando e nos torna mais fortes, ou pela ajuda que recebemos de quem menos esperamos, ampliando nossos laços de amizade e fraternidade. O medo é normal na condição humana, assim como a coragem. E um fato é indiscutível: quando desejamos superar
nossos medos e dúvidas. Nos conselhos do Evangelho do Cristo Jesus que encontramos a coragem e a força para seguirmos firmes, conseguindo transpassar mais uma etapa da nossa evolução espiritual. A receita é crer e confiar sempre em Jesus e os seus anjos de luz que nos auxiliam para o lindo caminho do Pai. É ter confiança que nós vamos encontrar dentro de nós essa força se nos ancorarmos nas palavras do Cristo no Evangelho. Ele veio nos dar exemplo, como diz nosso irmão Alexandre. Ele veio e venceu o mundo. Ele nos deu exemplo de como conseguirmos isso e enfrentar as nossas dificuldades. Ele estará sempre conosco, que estejamos sempre com Ele para termos essa força divina no nosso coração. Gratidão. Bom, Emmanuel nos faz lembrar, nos chama, né? E para nós seguirmos, né? Os chamados do Cristo. Estamos aqui para servir, estamos aqui para seguir os caminhos do Mestre Jesus, os caminhos que ele veio nos ensinar. Jesus sempre esteve à frente, né, dos seus discípulos, mostrando, ensinando tudo o que precisavam fazer para melhorar a caminhada, né, a nossa caminhada aqui, para ser mais esclarecido, não ficar tão focada nas dificuldades, nas dores, mas usar isso tudo para fortalecer, para aumentar a nossa fé. Muitos se desviaram desses caminhos, muitos usaram as palavras de Jesus, as leis divinas, inverteram para se beneficiarem, destruindo tudo o que pudesse levar ao entendimento que só o amor tem a capacidade de vencer, que só o amor do nosso amado Mestre Jesus e a gente que deve ser seguido, as suas lições. Só assim a gente consegue passar de nível, de passar pelas dificuldades. Nada nesse mundo, né, é sempre tudo do bem. Infelizmente, a gente convive com algumas coisas que não é tão bom, que não é voltada para o amor. E o que a gente deve fazer sempre, né, é praticarmos esse amor, praticar o amor verdadeiro, o amor que nos faz crescer e viver todo essas dificuldades. Tudo é questão de escolha. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e não o material, ser humilde, não querer ser mais que os outros. As dificuldades, quando chegam, é que vamos mostrar o que realmente a gente aprendeu, né? O que aprendemos com essa lição. Vamos ver o quanto crescemos ou não dentro daquilo que Deus espera de nós. Eu, Elisete, né? Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço pela noite reparadora, pelo dia anterior, e pergunto, Pai, o que preparou para mim hoje? E o que eu posso fazer por mim e pelo meu irmão que caminha comigo?
porque eu sei que não estou aqui somente de passagem, né? Todos nós temos uma missão a seguir. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz, harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Pai, que ama todas as criaturas que criastes neste vasto universo tão belo, nos fortaleça e nos dê coragem sempre, e bons guias de luz para nos aconselhar, que passemos sempre estarmos ligados ao sublime coração de Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria, nos mantendo firmes no meio das adversidades e tribulações, e vigilantes e fiéis à palavra nos momentos calmos, onde se apresentam caminhos mais fáceis e enganosos. Guarda nossos espíritos sobre a vossa proteção e na vossa sagrada luz. Nosso Deus querido, abençoe a reunião de hoje, todos que estão ouvindo esse evangelho. Dê-nos coragem e força para continuar no vosso caminho, no vosso trabalho.